Olá, sejam bem-vindos ao workshop Gestão de Água na Propriedade Rural. Hoje é um dia muito especial, 22 de março, Dia Mundial da Água. Por esse motivo, estamos reunidos para discutir sobre esse importante tema, além de orientar os produtores sobre novas práticas para revitalização, proteção e áreas de conservação das nascentes. Quero agradecer as presenças do Superintendente de Tecnologia Agrícola da Copercitros, Marcelo Henrique Bassi, do Gerente Regional de Vendas da Nortox, José Francisco Abraão Neto, e o engenheiro agrônomo Afonso Peixe Filho. E agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Copercitros. Convido agora para fazer a abertura do workshop o Superintendente de Tecnologia Agrícola da Copercitros, Marcelo Henrique Bassi. Bom dia pessoal, obrigado Juliana, obrigado aos cooperados, aos produtores rurais que nos acompanham, aos participantes. E hoje o Dia Mundial da Água, ele é muito importante para o Brasil, que nós temos 12% da água doce do planeta, então nós temos muita água, é o país que mais tem. E quando a gente olha aqui para o nosso negócio, que é o agronegócio, é o que a gente vai estar tratando hoje aqui. Nós temos nossos parceiros de irrigação, as principais empresas do Brasil. Temos o professor Dr. Afonso Peixe, que nos acompanha aqui e que tem muita coisa boa para fazer para nós. E a FAO, ela fala que o agronegócio no mundo, ele consome 70% da água potável do mundo. Mas o Brasil ele é diferente, é um país tropical, chove bastante, é diferente de países como do Oriente Médio, que toda a água ela é extraída do subsolo. Eu fiz uma conta hoje. O agronegócio, se a gente olhar para a irrigação, é menos de 1% da água que a gente usa. Então, é muito diferente essa situação. E o Brasil, assim como o mundo, ele vem evoluindo muito nessa questão do uso e manejo da água. Hoje, a agronomia, eu tenho muito orgulho de ser agrônomo, né? E ela tem evoluído tanto que hoje a gente tem plantas mais resistentes ao estresse hídrico. Hoje nós temos manejo, principalmente de produtos biológicos que mitigam a questão do estresse hídrico, a questão de práticas conservacionistas, começou lá no Paraná há muitos anos, né, conservação do solo, plantio direto que retém água no solo. Então, essa água que cai, que nós somos abençoados com essa chuva no Brasil, ela está sendo retida, né? Então, isso é muito importante. Toda essa evolução e com sistemas também integrados, né, de lavoura-pecuária-floresta, integração lavoura-pecuária. E a Copercitros, ela investe muito nessa área com o suporte agronômico aos nossos cooperados, aos nossos produtores. Aqueles que não conhecem essas opções de manejo, eu convido a nos procurar a filial mais perto. E nós temos, além disso, de todo esse manejo agronômico que está acontecendo no campo, seja com irrigação, que a gente vai falar mais um pouco hoje aqui, mas também dos projetos de sustentabilidade. Hoje, nós temos o projeto Olho d'Água, em parceria com a Nortox, o Zé Francisco está aqui representando a Nortox. Nós já temos mais de 220 nascentes restabelecidas, eram nascentes que elas já estavam suprimidas, né, pelo manejo ou pela força do homem, que hoje elas estão ativas novamente pelo processo e que hoje entregam mais de 3 milhões de litros de água diariamente. Então, é um volume muito expressivo. Eu convido também a quem não conhece o projeto Olho d'Água a procurar a filial, podem nos procurar, a gente faz questão de estar acompanhando no campo. E está mostrando para vocês um projeto que ele é vitorioso e muito nos orgulha de estar fazendo parte dele. E também, além daquelas práticas agronômicas, a gente fala um pouco sobre o que o digital vem trazendo, a agricultura moderna vem trazendo, né? A gente consegue fazer projetos de sistematização através do uso de Vant, que mitiga o risco de erosão, fluxo de enxurrada, a gente retém essa água na lavoura, essa água está infiltrando no subsolo. Então, nós temos várias práticas que têm contribuído com isso, a gente pode estar discutindo aqui no dia de hoje. E aí agora eu quero passar a fala para os nossos participantes. Juliana, muito obrigado. Eu espero que tenha dado uma visão geral aí do que a gente pode estar tratando e estarei aqui amanhã toda com vocês. Muito obrigado.
Obrigada, Bassi. Convido agora para uma mensagem o gerente regional de vendas da Nortox, José Francisco Abraão Neto. Bom dia a todos. Obrigado à cooperativa pelo convite e principalmente obrigado por aceitar essa proposta nossa do projeto Olho d'Água, aí, que é um projeto que a gente tem tido bastante sucesso. Meu nome é José Francisco, sou gerente regional da Nortox. Eu tenho uma história com o agro de 34 anos e a minha história com a Nortox amanhã completa 30 anos de desafios e de superação. E é bacana falar sobre esse projeto Olho d'Água e dar oportunidade para a gente falar um pouco do DNA da Nortox, né? A Nortox é uma empresa 100% nacional, nasceu em 1954, portanto, 68 anos, e desde lá ela já tinha um propósito, né? No início era entregar para o produtor o que ele comprava, né? Se o produto tem 500 gramas de princípio ativo na formulação, o produtor ia receber 500 gramas de ativo por quilo de produto comprado. Começou aí, então, essa parte de tratar a agricultura como parte da soberania do país. Na década de 70 e 80, a Nortox avançou um pouco e começou a trabalhar no desenvolvimento de uma indústria de química fina, com síntese de princípios ativos. Grande destaque para o glifosato Nortox, que aqui foi assim, o despertar nosso de ver o quanto a gente conseguiu viabilizar o plantio direto em relação ao que vinha o manejo convencional, que era a gradagem dos solos, né, que sofriam muito com erosão. Então, com a entrada da Nortox, o preço da molécula teve uma baixa significativa e a Nortox praticamente viabilizou o plantio direto ali no Paraná. Na década de 90, pensando também no desenvolvimento da empresa e também no aspecto ambiental, a Nortox trouxe da Alemanha uma tecnologia inovadora de fluoretação de embalagens, né, de agroquímicos, que dava maior segurança no manuseio e descarte dessas embalagens com menos contaminação. Demos também um ciclo de aumento de tecnologia de produção, né? A gente montou várias fábricas no nosso polo em Arapongas para síntese de princípios ativos. Em 2004, a gente ampliou a nossa estrutura, fomos para Rondonópolis, abrimos uma segunda unidade. Em 2010, começamos a colher os frutos dos investimentos da década de 90, né, com a saída dos registros de diversos produtos. Dentre eles, eu firmo o tebuconazole, que nós conseguimos lançar o produto numa época que os produtores de soja sofriam muito com a ferrugem. E foi tão sério isso que havia até escassez de produto no mercado e a Nortox entrou justamente com um produto, na época, muito eficiente e com preço justo, né? E hoje a gente nessa atualidade, a gente vê o tamanho do nosso desafio, né? Hoje a gente tem uma área agricultável limitada, todo mundo fala aumento de produtividade associado a desmatamento, associado a um produtor rural inconsequente. Isso não é verdade, né? O nosso produtor rural é um herói, devia ser tratado assim, né, por toda a sociedade. É desafiador, é um desbravador, né? E para vocês verem o tamanho do nosso desafio. Na década de 50, a área arável por pessoa é de 0,52 hectares. Nos anos 2000, com uma população mundial de 6,1 bilhões, a área agricultável por pessoa de 0,26 hectares. E uma projeção de uma população mundial para 2050 de 9 bilhões de habitantes, nós estamos falando de uma área agricultável por pessoa de 0,19 hectares. Então, isso aqui assim, é um desafio muito grande. Os nossos recursos naturais são limitados, são finitos, né? E precisamos cuidar disso. Pensando nisso, a Nortox começou a desenvolver, além de linha de químicos, outras plataformas, que é a parte de nutrição vegetal, sementes, tentando contribuir justamente com a proteção
desses cultivos e aumento de produtividade. Essa é a nossa colaboração. Sempre alicerçado em alguns pontos, e o principal ponto deles é o crescimento sustentável. Esse, desde o início da Nortox, sempre foi o nosso norte, né? Alicerçado também por investimentos em pessoas, em síntese, né, know-how de produção de princípios ativos, mantendo um bom relacionamento com clientes e fornecedores, entendendo, né, como nós podemos contribuir na cadeia. A Nortox é uma empresa nacional e que 90% dos lucros são reinvestidos na empresa, e investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Nos próximos 2 anos, nós temos um deadline de 15 novos produtos na linha. Então, hoje a Nortox, ela semeia, protege e nutre. A Nortox, ano a ano, cada ano a gente tem uns temas que faz toda a equipe pensar, né? 2 desses temas chamaram muita atenção e eu acredito assim, que mudaram bastante a nossa maneira de ver e agir dentro da Nortox, que foi um tema, o nosso legado, e depois uma agricultura com propósito. Esses 2 temas, eles refletem perfeitamente o DNA da Nortox, que o nosso objetivo é contribuir com a agricultura brasileira. A gente entende a agricultura brasileira como questão de soberania, a preservação e uso sustentável dos recursos naturais, e o nosso objetivo também é promover ações que auxiliem na construção de um mundo melhor para as próximas gerações. Quando a gente fala em próximas gerações, é imprescindível que a gente comece a cuidar dos pequeninos, né? Então, nós temos alguns projetos socioambientais que é o projeto Crescer. Desde 2005, ele já atendeu 3.000 crianças e adolescentes. Atualmente, ele atende em torno de 600 crianças do 6º ao 9º ano, no contraturno escolar, tá? São famílias que têm renda mensal de até 3 salários mínimos. E a gente trabalha com oficinas pedagógicas e oficinas culturais. A gente tem também um projeto de orquestra de jovens de Nova Mutum, que é a inclusão social de jovens na música clássica. São atendidas atualmente 400 crianças e adolescentes. A gente tem um projeto de velas em Florianópolis, que atende jovens de baixa renda, né, que promovemos a inclusão social através da arte de velejar. E esse aqui já começaram a render frutos, né? Alguns dos nossos jovens, eles já começam a se destacar nacionalmente nessa categoria. E patrocinamos também um projeto, o Pingo d'Água, é um projeto, considerado o maior e mais importante programa de educação ambiental do Paraná. Envolveu 260 mil alunos e 15 mil educadores nesse projeto. E a Nortox patrocinou o projeto desde 2014. Além de cuidar das pessoas, nutrir o futuro do planeta também é o objetivo da Nortox, né? A gente trabalha num projeto, desde um projeto lançado em 2011, é um projeto de peixamento do rio Itiquira, que é um importante afluente do Pantanal. Esse projeto foi feito junto com o grupo Bom Futuro e a Universidade do Mato Grosso do Sul. Na década de 90 ainda, a Nortox comprou uma área de 81 hectares próximo à nossa fábrica em Arapongas. Era uma área muito degradada com a prática da agricultura convencional e era uma área com muita erosão. A Nortox comprou e fez o reflorestamento dessa área com plantas nativas e depois ela foi incrementada com árvores frutíferas, porque começou a surgir muitos animais, aves. Inclusive é uma área modelo no norte do Paraná e que serve inclusive de referência, né, para os órgãos ambientais, para a polícia florestal, para soltar animais silvestres e pássaros apreendidos, né? Então, vocês veem que isso aí já vem, essa preocupação ambiental por parte da Nortox. E a joia da coroa é o projeto Olho d'Água. É um projeto que a gente iniciou em 2009. Já temos hoje em torno de 1.200 minas restauradas,
E como o Marcelo Bassi falou aí, só na Cooper Citrus, 220 minas, produzindo um incremento de 3 milhões de litros de água por dia, né? É um processo de restauração que a gente tem tido uma aderência muito grande por parte dos produtores rurais. É um processo simples, de baixo custo, uma implantação viável na rotina do produtor. Nós temos licenças com os órgãos ambientais e um alto retorno. Finalizando a minha fala, eu gostaria que reproduzisse agora um vídeo com uma mensagem que a Nortox tem, e vocês vão ver como que é forte o nosso apelo, embora uma indústria de química fina, de defensivo, mas com forte apelo ambiental também. Se puderem, já pode soltar o vídeo. Você já pensou em como... Você já pensou em como é intensa nossa relação com a agricultura? Desde a nossa alimentação, como almoço, jantar ou um simples cafezinho, até nossos bens de consumo e atividades do dia a dia, como os combustíveis dos nossos veículos, as fibras das roupas que vestimos, o couro dos sapatos, as embalagens, os móveis, cadernos, livros. Quase tudo tem sua origem no campo. A agricultura é a base do desenvolvimento do país. É o setor que irradia oportunidades e renda para toda a economia nacional. Isso, claro, conquistado com a dedicação e o trabalho dos homens e mulheres do campo. E mesmo em tempos de incertezas, a agricultura acelerou, cresceu e manteve a segurança alimentar, garantindo a soberania do país. A agricultura brasileira tornou-se esse gigante global nos últimos anos porque compreendemos que a ciência nos faz produzir cada vez mais e melhor na mesma área, graças ao aumento da produtividade. Foram elas as responsáveis por consolidar nossa agricultura como uma das mais modernas, sustentáveis e seguras do mundo. A combinação da tecnologia com o fator humano empregados no campo refletem diretamente na continuidade e sustentabilidade do negócio. Há quase 70 anos, a Nortox participa ativamente dessa transformação. Atualmente, com uma ampla linha de defensivos agrícolas, nutrição vegetal, sementes de milho e sorgo. Soluções indispensáveis para que o produtor faça frente aos constantes desafios que a atividade impõe. Hoje, temos um norte, porque sempre vivenciamos na prática os desafios para se produzir cada vez mais. E assim contribuímos na construção dos alicerces de um país forte, que leva a cada cidadão a esperança desse Brasil que dá certo. Nortox, agricultura, ciência, esperança. Obrigados a todos pela oportunidade. Obrigada, José Francisco. Agora convido todos para assistir um vídeo especial sobre o Dia Mundial da Água, que demonstra o comprometimento da Cooper Citrus com o uso racional da água. A água é um dos mais importantes elementos para a vida humana. E é um insumo vital para a produção agrícola e a criação animal.
Nesse Dia Mundial da Água, conheça 5 ações que a Cooper Citrus realiza para promover o uso sustentável da água e dos recursos hídricos. Através de projetos ambientais, do suporte técnico aos produtores rurais, do fomento às boas práticas de consumo e do uso de novas tecnologias na agricultura, a Cooper Citrus auxilia os produtores a fazerem o uso racional e responsável da água. Através do projeto Cooper Nascentes, atuamos na recuperação de minas e nascentes. Com assistência técnica especializada, contribuímos para o aumento da capacidade hídrica e disponibilidade de água nas propriedades rurais e comunidades do entorno. Por meio do projeto Cooper Semear, disponibilizamos o serviço de reflorestamento em áreas rurais, contribuindo com a preservação do ambiente, da flora e da fauna. Ciente da importância da irrigação para garantir a produtividade na agricultura, a Cooper Citrus oferece os mais modernos sistemas de irrigação aos seus cooperados. Entre as soluções, destacam-se as soluções de irrigação localizada, que proporcionam alto índice de eficiência e baixa vazão de água. E tecnologias de irrigação associadas a controles inteligentes de programação e monitoramento, que garantem o fornecimento de água na quantidade e no período ideal, com economia e sustentabilidade. E o bom exemplo também está dentro de casa. Em 25 das unidades de negócio da Cooper Citrus, o consumo de água é proveniente de fonte subterrânea, com consumo controlado por outorga vigente. Zelar pelo uso racional da água e segurança hídrica de nossos cooperados e comunidade é compromisso da Cooper Citrus hoje e todos os dias. Convido agora o pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, IAC, engenheiro agrônomo Afonso Peixe Filho, para apresentar a palestra Gestão de Água na Propriedade Rural. Seja bem-vindo, professor. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade da Cooper Citrus e de todos os parceiros para poder falar um pouco sobre a atividade aqui do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, que cuida efetivamente de trabalhar esse entendimento mais amplo do que é gestão de águas na propriedade agrícola e principalmente nas bacias hidrográficas. E principalmente o entendimento básico qual o papel do agricultor como gestor de águas. Pode passar, por favor. Bom, então, veja, quando a gente começa a falar de água, a gente está entendendo um complexo hidrológico, ou seja, toda a relação que tem entre a ocupação e uso das terras com a água, com o ciclo hidrológico. E isso envolve, não só o agricultor, mas, na verdade, envolve toda a comunidade. E esse conceito, hoje, de cooperação social, entender a cooperação social, como nós estamos vendo aí, né? Vocês viram nesse início um exemplo de cooperação social, várias empresas juntas, junto com os agricultores. Isso é um modelo extremamente importante que nós temos que desenvolver e liderar para que a gente, juntamente com toda a sociedade, cuide efetivamente de um patrimônio único que é a água. Então, esse é um ponto crucial que leva também a gente entender a água como um produto da agricultura para a cidade. Esse é um ponto muito importante na discussão. Hoje nós tínhamos, até numa visão mais reducionista, que o agricultor como produtor efetivamente de alimentos para a cidade. Mas não é só isso, a cidade é consumidora
de água, e tem um outro problema também, que eu vou tentar mostrar para os senhores, que é o consumo vamos dizer, e a contaminação, a degradação, né, o uso da água e a devolução da água suja pela cidade, a água usada pela cidade para a natureza. E aí a gente vai ter que trabalhar essas questões relacionadas principalmente com o tecido urbano, ou seja, com essa demanda muito grande de uso e devolução de uma forma que nós vamos ter que administrar essas questões. Então, isso faz com que a gente comece a entender o conceito assim, moderno que vem desde a Europa do chamado homem hidrológico, o entendimento das relações que você tem com a água e toda a tua interface de todas as atuações como profissional, como ser humano, principalmente como cidadão, que se relaciona com a água. Então, isso vai trazendo esse conceito de um homem gestor de águas, né? E isso vai fazendo também trazendo também uma outra visão para a gente, que é a visão da bacia hidrográfica como unidade de gestão de territórios, né? Então, todo município tem seu território, todo estado tem seu território, o país tem o seu território. E como é que a gente trabalha isso? A natureza, dentro do âmbito ecossistêmico, né, ela trabalha sobre um olhar de biomas, né, formação de biomas, e biomas são formados por ecossistemas. E as bacias hidrográficas, elas são produtos ecossistêmicos, né? Às vezes nós temos bacias hidrográficas que atravessam 2, 3 biomas. Por exemplo, a bacia hidrográfica do Tietê, que sai de um bioma Mata Atlântica e entra para um bioma Cerrado, né? E essas questões são extremamente importantes porque nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas, né? E aí o homem passa, no entendimento da bacia hidrográfica, ser uma espécie a mais dentro daquele ecossistema. E esse ecossistema, no nosso caso, é o agroecossistema, e ele está muito íntimo das relações que tem o território da bacia hidrográfica com o lençol freático e com as águas de superfície. Então, esses são pontos muito importantes hoje dentro de um olhar de gestão, dentro do olhar do desenvolvimento da agricultura, frente a essa problemática que é essa relação com a água limpa e com a água dita suja. E aí entra também, a partir da bacia hidrográfica, entra o conceito de que a propriedade agrícola ela é um órgão fundamental do sistema hidrológico. Então, veja, hoje nós podemos definir bacias hidrográficas como um conjunto de propriedades, né? Então, quando a gente define bacias hidrográficas como um conjunto de propriedades, também nós podemos definir os povos da bacia. Aquelas pessoas que estão habitando aquela bacia hidrográfica, eles têm uma característica de interferência naquela água que está naquela estrutura ecossistêmica que é a bacia hidrográfica. Pode passar, por favor. Então, nós demos o Radan, em 1968, o Radan, ele é um filósofo ecologista americano que ele fez um estudo muito interessante e ele publicou, chamado A Tragédia dos Comuns, né? Que o homem está encurralado em um sistema que obriga a aumentar o tamanho do rebanho sem limites para um mundo que tem limites. Ou seja, ele começou a estudar os pastores e como os pastores não tinham propriedade agrícola e a dinâmica da ovinocultura foi crescendo, eles foram melhorando o rebanho, foi trabalhando, chegou um determinado momento que faltou pasto. Era tão grande, eles cresceram tanto que começou a ter um problema. Essa mesma analogia de Radan nós fazemos com as bacias hidrográficas. Como nós estamos cada um se desenvolvendo, cada propriedade agrícola se desenvolvendo, e a gente tem o todo, né, que harmoniza todas as ações dos agricultores.
Então, veja, essa têmpera entre tecido urbano e tecido rural na bacia hidrográfica é extremamente importante. Entender como o homem urbano, o homem rural usa a água, ou trabalha a água, ou faz gestão de águas, é extremamente importante. Então, nós temos casos fortes, os senhores sabem disso, de bacias praticamente mortas, né, por conta de uma tragédia dos comuns. Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala assim... Pode passar, por favor. Quando a gente fala tragédias dos comuns, nós estamos falando de recursos apropriados em comum que estão sujeitos à degradação. Ou seja, os interesses individuais versus os interesses coletivos, o benefício individual versus o custo coletivo. Então, esse é um ponto importante, porque a água é um bem comum, né? E a gente vai ter que discutir uma agricultura que a gente chama de agricultura coletiva, esse entendimento do que significa os povos da bacia e como nós vamos trabalhar. Pode passar, por favor. Então, nessa discussão, né, a gente vai entrar entendendo hoje, o Instituto Agronômico vem se dedicando muito ao entendimento da hidrologia, né, que é uma ciência consolidada. A hidrologia é a relação que tem o território com a chuva, com a água, né? Então, você imaginar essa relação que tem a infiltração, o armazenamento de água, a nascente, a evaporação, a chuva, então esse ciclo, e a gente no meio ali interferindo nas funcionalidades ecossistêmicas. Então, quando fala hidrologia, está falando essa relação do território com a sua água. Quando nós falamos de hidrologia agrícola, nós estamos falando das áreas agrícolas com o ciclo hidrológico. Imaginar que é muito mais do que só a área de irrigação, muito mais a captação de água para a gente beber ou dos animais. Ou seja, a relação de todo o território da propriedade agrícola nesse contexto. E como é que isso se dá? E aí, nós temos um terceiro conceito importante, uma palavra nova, inclusive, para os agricultores, que é o conceito de gestão. Gestão significa um conjunto de atividades, né, e a gente tem três grandes níveis no conceito de gestão, que é a administração, o gerenciamento e a operação. Então, o que significa gestão de águas? Como é que a gente vai administrar as águas? Como é que nós gerenciamos as águas? Como é que nós operamos as águas? A administração, a palavra-chave da administração a palavra-chave da administração é burocracia. Então, tudo que for atividades burocráticas, como planejamento, como treinamento, como custo, contabilidade, tudo isso entra dentro de um conceito de gestão das águas, ou seja, como a gente pode estar planejando, como é que nós estamos mapeando, como é que nós estamos custeando essa gestão de água, está ligada com a gestão administrativa. A gestão operacional, a gestão gerencial, a palavra-chave aí é recursos tecnológicos, otimização de recursos. O gerente otimiza recursos. Então, o que significa a relação da água com a tecnologia, com a energia, com recursos humanos? Como trabalhar essa questão? E, por fim, a gestão operacional, a palavra-chave é função. E quando nós falamos funções, nós temos procedimentos, nós temos padrões, né? Então, como é que é a propriedade agrícola operando, quais são as funções dessa propriedade no contexto da gestão de águas. E isso vai envolver o que a gente chama hoje, uma proposta que o Instituto traz, o Centro de Engenharia, a proposta dos 3 PSAs que a gente chama. Então, o que significa um plano de segurança ambiental da propriedade, plano de segurança ambiental para as águas da propriedade, né? Ficar claro. Então, um PSA, esse plano de segurança ambiental das águas vai nos trazer o entendimento do que significa a prestação de serviços ambientais, ou seja, como é que o agricultor pode prestar serviços ambientais para a comunidade? Como nós podemos entender os agricultores como prestadores de serviços ambientais? E a partir desse entendimento, dessa clareza, nós conseguimos remunerá-lo. Ou seja, a gente consegue entender como trabalhar o pagamento de serviços ambientais de uma forma objetiva e efetiva que vá trazer um benefício coletivo. Pode passar, por favor. Então, esses
3 PSAs, lembra que nós vamos tratá-los mais para frente. Pode passar, por favor? Bom, aí está um desenho, né, de uma bacia hidrográfica aqui do interior de São Paulo. Essa bacia hidrográfica, esse território é o território de Tanabi, uma cidadinha ali perto de São José do Rio Preto. Então dá para os senhores entenderem, esse é o complexo hidrológico do território de Tanabi. Todas as áreas, por exemplo, que a cooperativa trabalha, que a Nortox trabalha. Então nós começamos a enxergar o território no todo, né, e entender o complexo hidrológico dos territórios municipais, principalmente. Pode passar, por favor. Quando a gente vai analisar o complexo hidrológico, pode passar, por favor. Quando a gente vai analisar o complexo hidrológico, a gente pode entender o que a gente chama assim, as águas de montante e as águas de jusante em relação ao território municipal. Então, o senhor imagina o que significa os agricultores que estão antes da cidade, né? O que significa o território agrícola, o agroecossistema antes? Qual o papel dele para fornecer para a cidade água limpa, água boa, mais qualidade de água, que é o que a cidade pede, né? E o que significa os agricultores ajusantes? Os agricultores que recebem a água suja da cidade, que recebem a água usada da cidade. Então, como é que a gente tem que trabalhar isso? Já começa a entender o grande desafio da gestão de águas e como a cooperação social precisa ser trabalhada, a gente poder entender isso. Pode passar, por favor. Então, esses são pontos assim importantes, né? Pode passar os slides. Por favor. E aí, quando a gente vai entendendo o complexo hidrológico, é muito importante também nós entendemos a chamada hierarquia fluvial. Como é que se dá a bacia hidrográfica dentro do território municipal? Então, nós temos, assim, quando a gente fala assim, bacias de primeira ordem, né, nós estamos falando de uma nascente e estamos falando de um reguinho d'água. Então, naquela imagem anterior, nós temos vários pontos que iniciam, que são as bacias de primeira ordem, e esses trabalhos que, por exemplo, o projeto Olho d'Água, esse projeto que vocês desenvolvem aí nas nascentes, eles são focados em bacias de primeira ordem. Então, bacias de primeira ordem são as áreas características das nascentes e o rego d'água. Quando encontra um segundo rego, duas nascentes se encontrando, dá uma bacia de segunda ordem. E a gente vai criando um córregozinho. Depois, quando esse córrego junta com outro de segunda ordem, vai dar bacias de terceira ordem e assim por diante até bacias de quarta ordem. E isso a gente vai delimitando os territórios que a gente está atuando, que está desenvolvendo modelos de gestão para aqueles territórios. Então, normalmente, hoje, como vocês podem lembrar, os programas de microbacias hidrográficas, os programas estaduais, eles normalmente trabalham em bacias de terceira ordem. E hoje, o que a gente vem pregando? Quantas bacias de terceira ordem o município de Bebedouro tem? Quantas bacias de terceira ordem o município de Tanabi tem? Então, isso é uma coisa importante para começar a entender os povos das bacias, o que significa aí o entendimento do conjunto de nascentes dentro desse contexto. Pode passar, por favor. Então, veja, nós estamos trabalhando dentro do entendimento da hierarquia pluvial. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar o slide, por favor. Acho que houve um probleminha técnico aqui, professor. Então, eu vou fazer a minha apresentação por aqui, tá ok? Bem. Vou tentar. Pode continuar. A gente vai tentar arrumar aqui o slide. Sai. Então, Sai e volta de novo. Deixa ele compartilhar. Então, vou tentar fazer aqui, por aqui, ok? Mas, então, essa questão da hierarquia fluvial, ela é fundamental para que a gente consiga estar entendendo o plano de gestão das bacias. Por exemplo,
as áreas de atuação, território de atuação da Copercitrus, nos vários municípios, a gente pode começar a estar entendendo ele por bacias hidrográficas. E quais são os grupos de agricultores que estão daquelas bacias? E como é que nós podemos desenvolver projetos excelentes, né, nas bacias hidrográficas, né? Deu certo aí agora? Dá um feedback para mim. Sim, vamos colocar na... Então, já estou colocando aqui, então pode deixar que eu administro aqui. Então, como eu estava falando para os senhores, quando a gente trabalha o entendimento de hierarquia fluvial, nós vamos passando a entender as bacias. E um segundo ponto muito importante é quando a gente vai entender o manejo de solos, o manejo dos territórios em bacias hidrográficas. Então, a gente acaba classificando as bacias também por grandes compartimentos, né? Então, divide as bacias hidrográficas em compartimentos, como é o caso dessa representação esquemática, onde nós temos 7 grandes compartimentos das cabeceiras, a parte alta, média baixa, baixa e foz. Ou seja, quando a gente entende os povos da bacia, quando nós estamos entendendo as propriedades agrícolas, você vê as propriedades das cabeceiras, as propriedades das partes altas. Então, a gente começa a identificar a posição dos agricultores dentro desse contexto de zonas que a gente chama, né, de onde que está a propriedade agrícola, onde está o agroecossistema da propriedade, como é que nós estamos analisando isso, né? Isso vai nos trazer o entendimento das diretrizes gerais do manejo desses ambientes. Então, se os senhores, retomando, os ambientes eluviais são os ambientes altos, da parte mais alta, normalmente são zonas de recarga, né? Depois, os ambientes coluviais são os ambientes que estão na encosta, na beirada, no meio da encosta, e a zona aluvionar são zonas que estão diretamente próximas das áreas de APP ou das áreas das partes baixas. Aí nós temos todas as diretrizes de manejo já específicas para isso, quando nós formos trabalhar a questão de manejo de águas e o entendimento do que significa fazer agricultura em ambientes eluviais, ambientes coluviais e ambientes aluviais. Isso sempre lembrando que eu estou trabalhando o conceito de gestão de águas, então toda a base da agricultura, entendendo a água como produto do resultante da atividade agrícola. Aí mostra também a bacia aqui, uma bacia que a gente estuda aqui, né? Esse é o Córrego Bonifácio. Então, dá para os senhores entenderem o que eu estou dizendo, né? As cabeceiras da bacia, onde estão todas as nascentes, depois o corpo dela, até chegar na foz, e aí nós temos muitas propriedades agrícolas dentro disso. Veja, essa aí é uma imagem característica da atuação que nós vamos ter, que são bacias de primeira ordem. Então, quando os senhores olham ali naquela matinha que tem no centro, ali está a nascente. Então, lá em cima, quando você vê lá a linha do horizonte, lá é as chamadas zonas eluviais. Quando a gente poder trabalhar o meio dela, entre a mata, entre a área de APP com a parte alta, é o colúvio. E essa área muito próxima das áreas de APP, no curso do rio, são as zonas eluviais. Então, a gestão de águas na propriedade, ela começa a ter por esse entendimento. O que significa as áreas que estão acima da nascente, o que estão as áreas abaixo da nascente. E hoje, também nós temos propostas de entendimento do que chama assim análise de evidências das nascentes. Então, como que ela está protegida, o que significa uma estrada amontante, o que significa um dreno natural desprotegido, o que significa uma pastagem, por exemplo, sem conservação, o que significa poluição biológica. Quando fala poluição biológica, nós estamos falando de taboa, nós estamos falando de insetos, nós estamos falando de molusco, nós estamos falando de peixe que não é da bacia, né? O que significa a ausência de mata ciliar, o que significa o acesso de animais domésticos dentro. Então, tudo isso a gente tem uma base metodológica para discutir essas análises de evidências e entender o que chama análise
consequências, que principalmente está ligada com 3 conceitos importantes, que é o conceito da requalificação da bacia de primeira ordem, o conceito de qualificar o espaço e, principalmente, o entendimento de revitalização, ou seja, trazer uma nova vida a partir do agroecossistema daquela propriedade. A primeira parte da revitalização, o primeiro entendimento é a leitura de como cessar o processo de degradação no qual nós indiretamente causamos nos cursos d'água. Isso vai nos trazer, por exemplo, para bacias hidrográficas, as chamadas as 6 atividades típicas de revitalização. A organização comunitária é extremamente importante, aí o inventário de nascentes é outro ponto crucial, o plano de segurança ambiental, a recomposição dos cenários abióticos, a requalificação dos cenários bióticos, ou seja, cenários abióticos são cenários ligados com o meio físico, né? A solo, água, temperatura, ar, e o abiótico, a vida no solo, vida vegetal, vida animal, vida terrestre, vida aquática. E hoje os princípios básicos da chamada da agroecologia, que vão nortear o entendimento de um redesenho de uso e ocupação. Quando a gente vai trabalhar as propriedades agrícolas, né, a gente começa também a entender a propriedade agrícola como propriedade que a gente fala com 5 áreas, 6 áreas. Então, as áreas lindeiras, como é que é a água nas áreas lindeiras? O que significa áreas lindeiras? Áreas de divisa, áreas de divisas de estradas, né? O que significa áreas de proteção? As áreas de APP, com áreas de reserva legal. Como é que as áreas de produção, como é que a gente faz gestão de água nas áreas de produção? Como a gente faz gestão nas áreas construídas e como a gente faz gestão nas áreas úmidas. Essa é a fazenda a Santa Elisa, é uma fazenda do Instituto Agronômico em Campinas, no qual é objeto de estudos nossos. Então, hoje, o modelo que o IAC traz, o modelo que o Centro de Engenharia traz, é justamente passar a entender os ambientes de manejo das propriedades, principalmente no caso da gestão de águas. Quando a gente vai trabalhar o manejo de águas da propriedade, veja, então a gente consegue fazer o que chama-se o manejo adaptativo. Como adaptar as áreas de produção, as áreas de proteção, as áreas de locomoção, as áreas lindeiras e as áreas construídas, ou seja, 5 áreas, como adaptar ela a um novo agroecossistema muito focado na gestão de águas. Bom, e aí entra todo o entendimento, né? Quando nós chegamos dentro da propriedade, nós estamos olhando a propriedade como uma propriedade que tem, na verdade, 5 áreas diferentes e nós vamos ter que entender a relação hidrológica dessas áreas. Nós estamos começando a ter o entendimento da chamada gestão de águas na propriedade agrícola. O que significa administrar as águas da propriedade? O que significa gerenciar as águas da propriedade? O que significa a operação de águas na propriedade? Então, isso é muito importante, porque por conta de que entender também o que a gente fala assim, os 10 tipos de águas que existem dentro da propriedade. As águas de chuva, as águas subterrâneas, né? As águas superficiais, as águas represadas, as águas captadas, que são essas que a gente capta para beber, principalmente para armazenar e levar para o coxo, as águas de irrigação, as águas cinzas, que são águas sujas, águas de efluentes, as águas paradas, que são áreas que ficam empoçadas, áreas que, principalmente nas áreas de produção, quando tem águas paradas, que a gente chama, ela é sinal de problemas de manejo. Quando nós temos debaixo de um pivô poçando água parada, é porque tem algum problema. Então, a gente precisa entender o manejo. As águas drenadas, ou seja, nós temos vários problemas com drenagem, né? E entender o que significa você dar uma nova ordem de drenagem para uma água que naturalmente não ia ser drenada, e as chamadas águas de reuso, né, de como trabalhar. Veja a complexidade que é a água dentro da propriedade agrícola. Ela é muito mais do que só uma nascente.
Então é muito importante a gente trabalhar o rio, a nascente, porque é a essência da gestão de águas. Mas nós temos que entender que o complexo hidrológico dentro da propriedade, ele tem uma certa complexidade. Mas o agricultor, ele sabe de tudo isso, o agricultor vive essa dinâmica, o agricultor conhece essa dinâmica do que é. E o que hoje a gente precisa fazer é justamente trazer para o agricultor um modelo de gestão dessas águas, né? A forma do José, do João, do Antônio, e entender aonde ele está na bacia hidrográfica, a posição dele, a posição estratégica que ele está, se ele está montante ou jusante. Então, veja a importância que tem hoje a gestão de águas dentro da propriedade e a importância que tem a gente dar voz para a água. A importância de uma empresa, por exemplo, como a Copercitrus, querer trabalhar com água. E isso é uma coisa muito importante. O dia de hoje é um dia da gente emprestar a nossa voz, a nossa inteligência para as águas, justamente para a gente poder melhorar e ter a certeza que nós vamos construir um futuro melhor do que está hoje. Né? Então, nas minhas considerações finais, a gestão de água na propriedade é fundamental para a manutenção de água no sistema terrestre. Então, se a gente não entender isso, vai dificilmente, veja, eu tentei explicar ao senhor que uma bacia hidrográfica é um conjunto de propriedades agrícolas e que os agricultores passam a ser caracterizados como povos daquela bacia hidrográfica. Então, o entendimento pela bacia, o entendimento da posição dele é muito importante. Então, hoje, a propriedade agrícola funciona como um órgão do sistema, é como se fosse, a gente faz uma analogia da bacia hidrográfica como se fosse o corpo humano e cada uma dos talhões, de cada parte da propriedade agrícola, é como se fosse parte do corpo humano, e cada uma delas funcionando dentro de um sincronismo homeostático, ou seja, assim, o equilibrado para que todos os órgãos, todas as partes não desequilibre a dinâmica da água na propriedade. Toda a base de gestão de territórios municipais começa nas propriedades. Esse é outro ponto crucial da importância disso, e a gente tinha um entendimento de desenvolvimento territorial não muito focado em propriedades agrícolas, mas hoje, cada dia que passa, cada dia que eu estudo mais isso, mais claro fica para mim o entendimento de uma nova agricultura, que hoje a gente vem trabalhando um conceito chamado de agricultura coletiva. É muito importante entender o conceito de agricultura coletiva dentro dos territórios, principalmente dos municipais, territórios de atuação das empresas. E o caminho social, a cooperação social é o caminho para a construção de um futuro melhor, com certeza. Muito obrigado pela atenção, saúde e felicidade a todos. Obrigada, professor Afonso, pela palestra esclarecedora. Agora a gente vai assistir um vídeo do projeto Olho d'Água. Vamos acompanhar. O projeto da Genovés, de uma parceria entre a Nortox e a Cocari, já resultou na restauração de quase 900 minas e nascentes nos estados do Paraná e Goiás. Agora chega também no estado de São Paulo. A expansão do projeto se dá através de uma parceria entre a Nortox e a Copercitrus. O lançamento ocorreu em 22 de novembro de 2019, em Berndolo, reunindo representantes da Nortox, da Copercitrus, da Prefeitura, produtores rurais e entidades ligadas ao agronegócio. A meta na primeira fase é restaurar 250 minas localizadas nas propriedades dos probleminha técnico aqui? O desafio de recuperar e proteger minas e nascentes, melhorando as condições de vida das famílias de produtores rurais. Pela parceria, a Nortox repansa veículo e recursos para capacitação e remuneração do restaurador de minas, para aquisição de material e outras despesas. Enquanto a Copercitrus... Só tivemos um probleminha técnico aí para repassar a gravação do vídeo. Vamos ver se a gente consegue agora. Vamos tentar novamente aqui.
Isso, agora sim. Agora não está saindo o som. Probleminhas técnicos do online, mas a gente já vai colocar o vídeo para vocês. A gente não vai conseguir, infelizmente, apresentar o vídeo. Acho que a gente pode dar sequência ao workshop. Realmente o vídeo não está com som. Vamos dar sequência aqui ao nosso workshop. Agora a gente vai para a mesa redonda, né? Convido o professor Afonso para que continue aqui conosco. Convido também o gerente regional de vendas da Nortox, José Francisco Abrão Neto, o gerente de engenharia e serviços da Vale, Diego Pezzini, o gerente comercial Brasil da Vale, Sandro Batista Rodrigues, o gerente Digital Farming da Netafim, Bruno Toniello, e representando os produtores rurais, o gerente agrícola da CRO, Éder Carlos Cardoso. E para mediar esse bate-papo, o coordenador ambiental da Copercitrus, Álvaro de Azevedo. Com você, Álvaro. Bom dia a todos. Obrigado a todos que estão participando do evento, nossos convidados aqui, que estão participando da mesa redonda. Também convido o Marcelo Basso para que fique à vontade para participar conosco. Ele que é um entusiasta do projeto Olho d'Água desde o início, né, quando implantamos o projeto em 2019. Ele já conhecia o projeto bem antes, né, Bassi, e ele foi o grande entusiasta desse projeto aqui dentro. A gente quer aproveitar para agradecer o seu incentivo desde o início para que a gente trouxesse esse projeto aqui para a Copercitrus, né. Eu vou pedir para a Letícia compartilhar com a gente a tela, onde nós vamos dar um resumo rápido, né. Todos já falaram um pouco do projeto Olho d'Água, que é uma parceria com a Nortox, e nós vamos falar rapidamente que o Zé Francisco falou de alguns números, né. Nós temos aqui esses números para passar para vocês de forma resumida, enquanto nós também estamos convidando aqui o Éder para estar conosco, né? Ok, acho que apareceu aqui. O Éder vai participar conosco também, ele que representa aí um case de sucesso desse projeto, né? Bom, rapidamente um overview desse projeto, né? Como eu falei, desde 2019 que nós iniciamos esse projeto aqui na Copercitrus, hoje já são mais de 220 nascentes recuperadas. Nós tivemos uma adicionalidade a essas nascentes após a recuperação de 3 milhões de litros d'água por dia. São mais de 65 cooperados que participaram do projeto até o momento e mais de 47 municípios atingidos, né, nas diversas bacias hidrográficas aí dessas regiões, desses estados, né. E como eu falei, nós temos um case de sucesso aqui presente, que é o Éder, né, ele que é o gerente aí representando a CRO. Ele teve participando aí com 2 fazendas, 2 propriedades, com mais de 7 nascentes recuperadas. E, primeiramente, te agradecer, Éder, por ter participado desse projeto. Você foi um dos primeiros, inclusive, né? Essas fazendas, Santa Terezinha e outras aí que participaram, foram as primeiras, uma das primeiras fazendas a receber o projeto Olho d'Água. Então, agradecer você por ter participado. E ainda tem outras por vir, né? Então, Éder, eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi aí a participação de vocês nesse projeto, como que foi o impacto para vocês, porque vocês usam muito água lá nessas propriedades, quais foram os impactos positivos, né? Então, fique à vontade, por favor, nós vamos estar passando para você aqui as imagens, tá bom? E depois, pessoal, da fala do Éder, nós vamos abrir aqui para um bate-papo, para algumas perguntas, inclusive a gente convida você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, você pode mandar suas perguntas, já temos algumas perguntas aqui para o professor Afonso, né, e temos algumas perguntas sobre o próprio projeto Olho d'Água, que a gente vai estar respondendo na sequência, né, mas enquanto isso o Éder vai estar falando um pouquinho então da sua experiência com o projeto Olho d'Água. Pessoal, bom dia, obrigado aí a Copercitrus pelo convite, né, é um desafio, é uma responsabilidade estar representando aí toda a cadeia de cooperados, produtores rurais aí. Dar os parabéns ao professor Afonso, né, pela apresentação, acho que ele falou muito bem, né, dessa questão de gestão de água. Era uma preocupação nossa, né, a empresa CRO
ela trabalha aí hoje com cana-de-açúcar, citros, HF e cereais, né, e um pouco de gado. Já era uma preocupação nossa desde 2018, 2019, a gente percebeu que, né, as condições aí climáticas, essas irregularidades de chuvas vinham aumentando, né? E a fazenda já é uma propriedade muito boa. Uma das fazendas, que é a Trindade, que está localizada em Bebedouro, era uma fazenda que já tem aí, né, ela é rica em água, né? Mas a gente levantou o sinal de alerta, né? Falou, daqui para frente, a água é primordial. O pessoal preocupa muito com a questão de nutrição, praga, doença, que realmente é importante, mas a gente não consegue produzir nada a partir de agora, a gente tem percebido ao longo dos anos, sem água. Então, a gente começou a olhar para dentro da fazenda, o que a gente poderia fazer para melhorar essa questão de gestão de águas, né? Foi aí que a gente viu que a gente já tinha algumas nascentes, né? A gente já tinha algumas nascentes para trabalhar, e a gente procurou, né? Eu procurei no mercado algumas empresas, procurei algumas situações para a gente trabalhar essa questão de recuperação de nascente. Foi quando eu conheci, né? Foi na mesma época que eu estava procurando, eu conheci aí o projeto Olhos d'Água, né? Imediatamente eu procurei a Copercitos, os responsáveis, e trouxe o projeto para dentro da fazenda, tá? É um projeto, sou suspeito em falar do projeto, né? Mas realmente eu acompanhei todas as nascentes de perto, a gente vê realmente o quanto a evolução, né? Quanto que a gente ganha, tem ganhado e vamos ganhar mais, tá? Para vocês terem uma ideia, todo dia a gente sai procurando nascentes pelas áreas de reservas e APP, no entorno das outras nascentes, né? Então, a gente acha que isso não é uma despesa, e sim um investimento, né? A curto prazo. A gente vai ver aí, hoje a gente recuperamos 6 nascentes na Trindade, aqui em Bebedouro, né? E já recuperamos uma na Santa Terezinha. Porém, nós já temos aí já mais 2 nascentes já aprovadas, né, pelos órgãos aí ambientais, e tem mais uma que já está cadastrado também, aguardando aí a aprovação, tá? Então, nós vamos ter já aí a semana que vem, já com em torno de 10 nascentes aí recuperadas. E não para por aí, nós temos outras propriedades em outras regiões, nós já estamos também com a equipe aí interna da fazenda e com o apoio aí do pessoal do Olhos d'Água, Copercitos, nós estamos trabalhando aí, procurando nascente, né? A ideia é, em todas as propriedades nossas, a gente tentar recuperar todas as nascentes, tá? Aqui, eu estou mostrando aí, vocês vão ver mais lá na frente, para poder ilustrar melhor. Olha a quantidade de água que a gente tem armazenado hoje na propriedade, nessa aqui em Bebedouro, que é a Trindade. Olha a quantidade de água que a gente tem hoje, que é água oriundas aí das nascentes, né? Então, a gente tem 103.945.110 litros armazenado, que é águas das nascentes, né? Hoje a gente utiliza para irrigação, né? Nós temos um pivô, e é irrigado cereais, né? Grãos, HF. Tem um projeto já em andamento aí já para gotejo, para laranja. Também tem um projeto engatilhado também para irrigar piquete, né? Pasto, né? E para vocês terem uma ideia de grandeza, hoje eu tenho um consumo no pivô de 65 mil litros, né? 65 mil litros é a vazão do pivô numa lâmina de 9 milímetros. E as nascentes, ela me dá 75 mil litros hora, 75 metros cúbicos hora. Então, eu consigo irrigar durante a noite, né? Que é uma irrigação, vamos falar, um custo menor e uma qualidade e eficiência maior também, irrigando noturno. Durante o dia, as nascentes me repõem essa água. A gente nem vê as represas, os reservatórios naturais abaixar, porque o que entra, sai e ainda sobra, né? E é legal que a gente consegue... Essa água que sobra, a gente coloca ela num afluente, né, no rio Sucuri, que é um rio que passa no fundo da fazenda, e que esse rio Sucuri abastece aí, acho que 70%, em torno de 70%
um município que é Viradouro, né? Que, por coincidência, a minha família, a gente tem família lá. A gente contribui com a própria propriedade, com a própria fazenda, e ainda a gente consegue contribuir aí com a sociedade, né, com as comunidades que dependem dessa água. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Aqui, a gente só está ilustrando aí o trabalho de algumas nascentes, né? A gente não trouxe todas aqui, devido ao tempo, mas, assim, a gente começa a fazer o trabalho da nascente sem saber o resultado. A gente sabe que vai aumentar. Muitas vezes dobra o volume de água, muitas vezes dá 5, 6, até 10 vezes mais, pra você ter uma ideia. É uma caixinha de surpresa, mas é prazeroso a gente medir a água antes e depois, no final, a gente vê, né, o quanto que a gente, né, aumentou fazendo esse trabalho da recuperação de nascentes, junto ao projeto Olhos d'Água. Aqui, para ilustrar, né, nascente 50 e a 101, essa 101 chama atenção, né? O vazão inicial dela era 24.380 litros por dia, né? Aí a gente conseguiu, após a limpeza, o trabalho de recuperação, a gente conseguiu isso a 70 mil litros por dia, né? A nascente 101. Pode passar. Pode passar, por favor. Tendo um pequeno delay aqui, Éder, mas você pode ir comentando também, tá? É um trabalho, assim, o pessoal comentou aí na abertura do projeto Olhos d'Água, é um trabalho, assim, com custo relativamente zero, baixo, um custo muito né, pelo que eles proporcionam para a gente, pelo retorno que dá para a gente, é um custo bem irrisório aí dentro de uma propriedade agrícola. Eu acho que todo produtor, todo cooperado devia olhar mais para isso, né, dar uma atenção, né, para esse projeto, porque só tem a ganhar com isso. É bacana que a gente, quando eu comecei o projeto, a nossa nascente partiu da 49, né? Já entrei na fila, já recuperamos 49, 50, 51 e 52 numa pancada, 4 nascentes. E aí aqui, inclusive, tá, né, Éder? Aqui nós temos a 152, inclusive. Isso, olha lá. Aqui eu já entrei, recuperei as 4, aí já entrei já lá na fila de novo. E agora já estou na fila de novo, aguardando aí. É legal ver esse número, né, que o pessoal comentou que está em torno de 220 nascentes já, e nós já recuperamos aí, vamos recuperar aí a 10ª, vamos falar, 5% desse trabalho do Olhos d'Água está dentro da CRO, né? Então é bacana a gente ver esse número, né? É um número, assim, bem expressivo, né? E não para por aí, como eu disse, né? A ideia eu tenho falado com o pessoal do Olhos d'Água aí toda semana, com um, com o outro, né? Essa nascente aqui é uma fazenda que a empresa adquiriu aí em abril do ano passado, né? A empresa adquiriu essa fazenda de citros irrigada e logo de cara a gente viu um negócio diferente, fomos lá ver, era um olho d'água. Na hora já fizemos o trabalho, já acionamos o pessoal do olho d'água aí e para fazer esse trabalho de recuperação, né? E com certeza nessa propriedade tem mais, nas outras propriedades tem mais também. Pode passar. Pode passar. Aqui, só para ilustrar, essa é a Fazenda Trindade, aqui em Bebedouro, município de Bebedouro, onde a gente começou o projeto Olhos d'Água, né? A gente começou a recuperar as nascentes e viu que o volume aumentou muito, né? A gente falou assim, ó, vamos tentar, né, armazenar essa água para a gente tentar aproveitar, né? E a propriedade, ela é bem diversificada, né? Tem um pivô, tem citros, tem gado. Então, o que a gente fez, né? A gente investiu aí no reservatório, a gente fez 3 represas, né? Já tinha uma, a gente aumentou ela e fez mais 2 represas, então nós estamos aí com 3 represas, né? Hoje a gente está aí com volume armazenado de 104 milhões de litros, né? Pensando aí no pivô, pensando no projeto de CITES, pensando no projeto de pecuária, né? E aí,
essa água que passa pela fazenda e armazena dentro da fazenda, a sobra disso vai, como eu disse, vai para o Rio Sucuri, né? E aí nós temos, abaixo no Rio Sucuri, nós temos uma outorga aí de mais 150 metros cúbicos por hora para poder jogar essa água para cima. Então, é como se fosse um aquário gigante, né? Essa água vai retornar, vai cair lá embaixo, vai voltar para cima de novo, né? Então, a gente quer realmente aproveitar o máximo possível essa água. Esse é o pivô, né, que a gente implantou aí há uns 2 anos e meio atrás. Aquilo que eu disse lá atrás, a água desse pivô, esse pivô é tocado pela água da nascente, tá? É água da nascente. Ela me dá um retorno hoje de 75, 80 mil litros hora, né? E o pivô tem um consumo de 65 mil litros hora. Então, eu consigo usar o pivô e ainda sobra para encher os outros reservatórios e tudo mais. Aqui é só ilustrando, né, a captação do pivô, ilustrando aí as represas que a gente tem, né, que é alimentada pela represa, né, que são 3, né, são 3 represas, né, que a gente capta a água delas, usa a água delas, e sem comentar aí a diversidade, né, que traz aí de animais, né, a gente comentou muito sobre isso aí no começo, né, a fazenda, a gente costuma falar que ali é o ponto de parada de animais, né, tudo para ali, aves, né, aves, em geral, porque com uma quantidade dessa de água, né, um lugar desse, né, preservado, né, vai destacar que a gente, quando encontra as nascentes que já tá dentro da APP, a gente, né, só preserva ela e mantém, né, a gente até cerca essas nascentes, né, para realmente ter um controle mesmo né, e quando está fora das nascentes, a gente tem plantado árvores também, porque não adianta também você ter uma nascente lá meio fora da PP, né, e deixar ela no seco lá. Então, a gente tem feito junto com o Olhos d'Água, a gente também tem feito esse trabalho de conscientização e vamos falar, esse plantio de árvores aí para proteger aí as nascentes, né. Aqui é o extravasor da represa, para ilustrar o quanto que entra de água das nascentes, né. Então, é o que entra lá, é o que sai aqui, né. Então, essa represa 1, que a gente chama de represa 1, tem a represa 1, represa 2 e represa 3. Aí enche a represa 1 das nascentes, cai para 2, enche a 2 e cai para 3. Da 3 cai para o córrego do Sucuri, né? E, então, como eu disse, né, o aumento da biodiversidade é muito grande nessas áreas aí, né? Aqui, acho que tem um vídeo para a gente ilustrar melhor, né, para a gente conseguir enxergar a quantidade de água, porque a gente falando de uma nascente, a gente imagina um pouquinho d'água, da outra nascente, mas aqui tá todas as nascentes que entra na represa. Acho que mais à frente aí vai ter o vídeo aí ilustrativo e mostrando aí Eu acho que é só a foto, né? Acho que não conseguiu rodar o vídeo, né? Mas, enfim, dá para ver, né, a quantidade de água que, a gente tem uma noção, né, a quantidade de água que entra, né, das nascentes, né, e a gente percebeu, né, o quanto a gente tem esse número aí, mas, assim, esse número dobrou, já era uma vazão boa que a gente achava, a gente tinha uma leitura que era uma propriedade com boas nascentes, com água, mas com esse trabalho a gente viu, né, a gente tem os números que dobrou, né, algumas nascentes dobra, outras dá 3, 4, 5 vezes a mais, né, mas de modo geral, a gente tinha uma vazão de 40, 45 mil litros por hora, hoje nós estamos aí em 75, 80 mil litros por hora. Por que essa variação? A gente mede em várias épocas do ano, né, no ponto crítico, a gente tem aí uma vazão de 75 mil litros hora, né, na seca aí. E na época das chuvas, nós temos aí, ela contribui para a gente aí em torno de 80, 85 mil litros por hora, tá? Então, assim, não tem como a gente não preservar e não tem como a gente não
não se preocupar com a água, né? Então, aquilo, só para encerrar, né, acho que a água é a base de tudo, né? Acho que a gente ouvia muito falar isso no passado, mas cada vez mais tem ouvido, água é vida, água é tudo, né? Então, eu acho que não dá mais para viver sem água no mundo de hoje, né? Obrigado, Éder. Eu acho que os teus exemplos aí são case, né? Acho que para vários produtores aí, né? Para você que está participando conosco hoje, que quer participar do projeto, inclusive tem algumas pessoas que já estão pedindo informações aqui no chat, né? Bom, a gente quer aproveitar o momento, Éder, e tá homenageando aí todos os produtores rurais que participaram do projeto conosco. Já foram aí, como nós falamos, mais de 65 produtores, mais de 220 docentes. E aproveitar a presença, você hoje, em nome de todos os produtores, vai estar recebendo então o certificado. Esse aqui é simbólico, claro, você vai estar recebendo depois das nossas mãos, né, fisicamente, mas simbolicamente hoje você recebe então a homenagem ao agricultor e a todos os produtores que participaram do projeto Olho d'Água, dentro do programa Cooper Nascentes da Copercites, que abrange vários projetos voltados para nascentes, né, em especial aí o projeto Olho d'Água. Parabenizar por participar aí desses 6 projetos, fora os demais que vêm pela frente, né? Então, muito obrigado mesmo, e é uma honra ter vocês participando conosco nesse projeto, viu? E também ver o case de sucesso que vocês tiveram lá. Esperamos poder replicar isso para vários outros que tenham interesse, né, Éder? Muito obrigado aí, em nome da Copercites, muito obrigado em nome aqui da CRO pelo convite, né? Aí, pessoal da Copercites, de vocês. E fico à disposição também. A gente tem recebido muitas visitas lá, né, para o pessoal aí que quer conhecer o projeto Olhos d'Água. A gente fica à disposição, tá? Podendo atender, alguém quiser visitar, fica aí o convite aí para qualquer produtor rural, qualquer cooperado, a CRO está à disposição aí. Muito bem. Muito obrigado, Éder. Bom, agora vamos aproveitar todos os presentes aqui, né? Temos vários convidados conosco aqui. O professor Afonso falou-nos há pouco, né? Deu uma palestra muito importante aí sobre vários pontos da gestão das águas na propriedade, que é o tema principal do nosso workshop, né? E já aproveitando, professor Afonso, eu vou fazer a primeira pergunta para o senhor, tá? Depois, os demais também podem fazer perguntas. Eu já tenho pelo menos 3 perguntas aqui. A primeira é para o senhor, professor Afonso. Primeiro, agradecer, né, pela palestra e pela participação. A pergunta é o seguinte, professor Afonso, o Ali, ele questiona sobre os impactos da compactação sobre o ciclo hidrológico e como o produtor pode trabalhar para melhorar esse ciclo hidrológico. Então, qual que é o impacto da compactação, então, nesse ciclo? E o que ele pode fazer para melhorar isso? Bom, o impacto é violento, porque ele reduz muito a capacidade de armazenamento de água no solo. Então, aumenta muito a água de superfície e isso promove a perda por evaporação e a perda por escorrimento superficial. O principal fator que ele pode fazer, primeiro, é a prevenção à compactação. Isso é um ponto crucial dentro do contexto de gestão de águas. Ou seja, solos compactados, eles são solos problemáticos, são solos que a compactação é como se fosse, vamos colocar assim, como se fosse uma AIDS do solo. Então, hoje, a penetrometria, por exemplo, ou penetrômetro, ele não é mais usado para ver a compactação, mas sim para fazer a prevenção de compactação. Então, a gente fazer a penetrometria e entender a penetrometria para não levar os solos a compactarem. Quando os solos estiverem compactados, a gente vai ter que efetivamente ter um tratamento muito mais do que só a escarificação. Nós temos que ter, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, a pecuária dentro do pivô, por exemplo, é muito importante para dar um certo espaço para o solo se rearranjar, para a gente poder ter condição de trabalhar perfil, né? De corrigir o perfil, levar, por exemplo, cálcio mais embaixo para poder levar raiz. A única coisa que efetivamente descompacta solo é raiz. Então, nós precisamos entender isso e a gente precisa ter, no futuro, a certeza que o solo está armazenando mais água do que está hoje. E ele só vai armazenar mais água do que está hoje se ele tiver bioporos, se ele tiver porosidade natural, se ele tiver atividade biológica diversificada lá dentro.
Então, esse é a diretriz para que a gente entenda o problema da compactação. Então, em dois olhares, a prevenção da compactação, nunca deixar os solos compactarem, de chegar no limite de compactação, a penetrometria usa isso, a resistência do solo à penetração, e nos solos compactados a gente entender uma forma de manejo muito focada em estabelecer um sistema de rotação de que a gente consiga dar um tempo para a atividade biológica diversificada ajudar a gente, mas mesmo assim é muito difícil a gente eliminar por completo o processo da compactação. Lembrar sempre que a compactação não é feita pela máquina, a compactação é feita pelo manejo. Quanto mais finos a gente tem, quanto mais desagregação que a gente tiver do solo, mais carreamento de finos nós temos em subsuperfície. Então, a agregação do solo, a cobertura do solo, isso são coisas importantes dentro desse contexto. Muito obrigado, professor Afonso. Eu quero aproveitar que o Diego está aqui, né, e também o Sandro da Vale, né? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Depois eu também vou dar a palavra para o Bruno, da Netafim, mas eu queria que o Diego ou o Sandro comentasse para nós de que forma vocês, a Vale, né, oferece soluções para práticas. A gente pode exemplificar, inclusive no projeto aí do Cromel, né, da CRO, a gente viu aí o pivô central, né, entre outras tecnologias de gestão de água, né, para irrigação, entre outras. Se vocês pudessem comentar um pouquinho de que forma que a Vale oferece soluções para a gestão de água na propriedade rural. Bom, posso começar então, Pezinho? Qualquer coisa você complementa. Bom dia a todos, né? Bom, todo mundo tem que dar a sua contribuição para o uso racional de águas, né? Assim como é brilhante ver aí o papel da CRO, né, puxando aí, dando como exemplo aí dos produtores que estão trabalhando na geração de água mesmo, na produção de águas. E nós, como consultores, como empresa do setor, nosso papel é muito na busca, né, no desenvolvimento de soluções, né? Eu digo tanto de produtos quanto de serviços, né, que tragam, que possibilitam a economia no uso da água, o uso racional. E nessa linha, a gente trabalha os equipamentos, então, cada vez mais modernos, aqui na Valmont, os pivôs, sempre com emissores de última geração, a parte de equipamentos, né, de hardware, de telemetria que possibilitam operar e desligar, dar informações em tempo real de como está o uso da máquina e parar. São equipamentos, então, que permitem você agregar muito em eficiência, né? Então, desde uma estação meteorológica que a gente desenvolve, que tem possibilidade, né, que mostra, vai ser usado para gerar a demanda real do cultivo. E aí, já puxando para a linha de serviço, né, em consultoria, a RIGER, na qual eu faço parte desde 2005, a RIGER começou os trabalhos, hoje é um departamento aqui do Grupo Valmont, e que focado muito em economia. A gente possibilita, tem um aplicativo que possibilita o produtor a ver na palma da mão, saber qual real consumo da necessidade de água da planta em cada dia. E a gente tem algumas informações, alguns números que mostram que, em média, em geral, o produtor tende a aplicar um pouco mais de água do que precisa se ele não tiver um acompanhamento. Não porque ele quer, mas porque você perceber o excesso é mais difícil do que você perceber a falta na cultura. Então, quando você vai a campo, você observa o campo, lá você olha, você sente a cultura quando ela está faltando água. Agora, o excesso nem sempre. E isso é prejudicial tanto para a produtividade, distribuição de nutrientes e gera um desperdício. Em média, a gente estima que a economia de água é em torno de 20% quando você quando você faz uma gestão bem feita. E se você fazer uma conta rápida aqui, 20% de água, vamos pensar aqui, colocar um número médio aí de irrigar 700 milímetros por ano. Se a gente irrigar 700 milímetros por ano, a economia de 20% representaria 140 milímetros. 140 milímetros, transformando isso em litros, igual a gente falou aqui, daria em torno de 1.400.000 litros de água em 1 hectare. Se a gente considerar que a recomendação da FAO é que para cada pessoa consumir 120 litros por dia de água, a recomendação mundial, a gente está falando que essa economia gerada aí, em 1 hectare apenas possibilita abastecer 32 pessoas, né, água disponível para 32 pessoas durante o ano todo. Então, aí, se você tiver uma fazenda de 100 hectares ou de 1.000 hectares, basta você multiplicar, né? Então, 100 hectares seria 100 vezes 32, ou seja, 3.200 pessoas ali. Em apenas uma área de 100 hectares, você geraria essa economia.
E eu costumo dizer o seguinte, que o produtor não aplica água a mais ou a menos porque quer. Na verdade, é questão, cabe a nós, consultores, a gente do setor, como fabricante, como consultores mesmo, levar essas tecnologias, disponibilizar elas de forma fácil, econômica, viável, para que todos utilizem. Então, esse é o nosso papel e que a gente vem trabalhando aí fortemente nesse setor. Acho que, Diego, você quer complementar? O Sandro já respondeu tudo, né, Sandro? Bom dia a todos aí, os ouvintes, né? Queria primeiro agradecer em nome da Valmont essa oportunidade. E de fato, nós, como empresa, a gente tem uma responsabilidade muito mais forte de gerir e levar as soluções ao nosso produtor de modo que ele possa usá-las de uma forma simples, mas também que gere resultados, né, quando da economia e da melhor aplicação. Eu vou citar alguns pontos aqui rapidamente, que convergem um pouco com o que o Sandro comentou. Como indústria, há 2 anos praticamente, a gente vem trabalhando muito forte, quando da venda de pivôs centrais, embarcar de forma standard o manejo da irrigação nos equipamentos. Essa decisão da empresa, ela está muito fundada no sentido de levar a melhor aplicação às culturas e utilização do pivô central e da água. Não simplesmente tenho que irrigar. Irrigar por quê? Quando irrigar, qual a lâmina, qual a cultura é passível ou não é. Levar ferramentas que possam fazer essas medições, como estação meteorológica, sensores de solo, e dentre outras, né, a telemetria conecta todos esses pontos, de modo que o produtor tenha na mão e possa tomar a melhor decisão baseada em dados. Então, esse é o nosso desafio, a gente vem trabalhando isso fortemente, vamos continuar nessa toada. Este ano, vamos levar ao mercado novas soluções, uma delas eu vou citar aqui, que é o VRI, se conhece muito o VRI, que é o bico a bico na pulverização, e nós vamos levar aí para o mercado, isso já existe, isso não é novo, mas vem com um fundamento um pouco mais embasado de dados técnicos e de aplicação mais precisa, que é o VRI embarcado ao pivô central. Então, isso traz o quê? Sim, aplicação mais precisa, ou uma lâmina ainda mais precisa, onde deve ser aplicado, de que forma deve ser aplicado, tudo isso conectado no ecossistema que a gente chama de Vale 365. Então, reforçando aí que não é simplesmente a Vale, né, não é simplesmente a indústria do pivô central, é essa junção aqui de todos esses parceiros que vão fazer a diferença lá na ponta, trazendo eficiência e trazendo aí o melhor uso da água como um todo. Então, posso aqui citar outros pontos, né? A gente tem uma série de outras iniciativas, mas, de certa forma, vamos convergir cada vez mais, a régua vai subir cada vez mais, e com isso nós vamos levar mais educação, por assim dizer, mais treinamento e capacitação relativo a esse assunto. Um detalhe, que eu estou aqui numa sala ao lado que está acontecendo um treinamento de capacitação aos nossos profissionais de manejo de irrigação e a rede de revendas Vale, por exemplo, de mais de 100 pessoas logadas. Essa capacitação, ela leva em si, além da comercialização do pivô central, ferramentas que possam ser utilizadas, implementadas aos nossos produtores, a Copercito, no caso, aos cooperados, né, de modo que possam ser mais eficientes e assertivos. Diego, Rodrigo, e Sandro, muito obrigado aí pela contribuição de vocês, né? Depois vamos falando mais aí. Eu quero dar oportunidade para o Bruno, da Netafim. Bruno, se vocês puder complementar aí, como que a Netafim também trabalha nessa mesma iniciativa. Ok, obrigado, bom dia a todos, agradecendo já o convite da Copercito participar aqui. Eu diria o seguinte, a continuidade do nosso negócio como empresa de irrigação depende da água, não tem como a gente continuar se a gente não fizer o manejo, o uso racional da água, não diria nem economia, assim, a grosso modo, mas sim o uso racional, porque se você pensa numa produtividade estimada, você depende daquela quantidade de água que a planta vai exigir. Então, nós temos que aplicar essa quantidade, mas aplicar de maneira racional, né?
Complementando já os colegas aí da Vale, a gente tem uma série de sensores, uma forma de transmitir em tempo real todo o monitoramento do manejo, do resultado do manejo que está sendo feito na propriedade, né? Objetivando, logicamente, esse uso racional de água, entre outros insumos. Vamos focar na água, que hoje é o Dia Mundial dela, certo? Eu não sei se eu posso compartilhar minha tela, mas eu gostaria de dar apenas 2 exemplos aqui das ferramentas que a gente tem online aqui, que são ferramentas digitais, que o produtor tem alertas e resultados de leituras em tempo real. Não sei se eu posso compartilhar. Pode sim, Bruno. Pode. Vou tentar, então, se não aparecer, me avisem, tá? Vocês estão vendo? Sim. Ok. Essa é uma plataforma digital que a gente tem de recomendação do uso da água, tá? Então, eu estou numa propriedade de café aqui em Pedregulho, na qual eu tenho semanalmente, tá, as recomendações de irrigação baseada em quê? Baseada em dados de clima, na conexão dessa plataforma com o site da IBM e imagens de satélite, tá? Essa é uma recomendação. A partir da recomendação, a gente tem uma outra plataforma, tá? Onde eu faço toda a programação de irrigação e vejo o resultado aqui do meu manejo, tá? Então, aqui a gente pode ver claramente leitura de tensiometria no solo, onde, se eu tenho uma irrigação, a leitura cai, mas ela cai mais em superfície, tá? Esse vermelho seria a leitura a 30 centímetros, a 20 centímetros de profundidade, o verde a 40 e o azul a 60. Então, observe que interessante. Eu faço uma irrigação, as leituras caem, mas em profundidade ela não reage tanto, ou seja, esse é o manejo correto. Esse é o manejo correto, ou seja, eu estou aplicando ali na zona radicular sem desperdício de água, jogando em profundidade, coisa desse tipo, tá? Então, hoje essas ferramentas estão disponíveis, né? Eu diria mais, eu diria assim, nós como empresa de irrigação, nós temos a obrigação de, pelo menos, oferecer essas ferramentas para o produtor, né? Sabendo que elas existem e elas vão trazer resultados eficientes no uso racional da água, tá? No manejo do produtor. No mínimo, a obrigação de oferecer, né? E, logicamente, acompanhamento, como o pessoal da RIGER comentou aí, um trabalho de consultoria para que ele obtenha cada vez mais os melhores resultados, tá? Então, fechando, já só uma pequena intervenção, de novo, nosso negócio depende do uso da água, tá? E fazer o bom uso dela significa perpetuar, significa estar sempre crescendo e mais, contribuindo com as práticas, digamos assim, conservacionistas, as práticas ESG que as empresas de hoje devem, sem dúvida, estar engajadas aí, e é isso que a gente faz dia a dia, ok? Muito obrigado, Bruno. Basta aproveitar a tua presença aqui, tem algumas perguntas que acredito que você vai poder responder. Uma primeira pergunta que eu faria dentro do contexto que já foi passado pela Netafim, pela Vale, o Bassi hoje é responsável, né, superintendente da área de tecnologia agrícola, que inclui inclusive serviço de irrigação. Bassi, se puder comentar um pouquinho de que forma nossos consultores apoiam, né, o produtor nesse sentido, né, na gestão de águas, né, aliando aí a tecnologia inclusive. Tá. E acho que tá muito bom o tema, porque o que o Peixe mostrou muito bem é que a gente está mostrando algumas soluções que faz parte de um sistema muito maior, né? Do manejo e da bacia hidrográfica e tudo mais. Então, são ações que somadas, com certeza, vai ter muito ganho. Bom, nós somos revenda tanto Netafim como Vale, e a gente tem todas essas soluções no portfólio, a gente tem toda a parte ambiental, tem o Mata Viva também, né, Álvaro, que é a recomposição de mata nativa. Então, principalmente olhando para o manejo de água, então nós temos desde projetos de sistematização, que eu falei, que dá para fazer e reter água no solo, mitigar o risco de erosão e tudo mais, e também temos especialistas no manejo de irrigação, que a gente está junto com a RIGER, que o Sandro faz parte. Então, eu diria assim, muito do que é necessário e precisa, né, a gente tem para ofertar para os nossos cooperados e produtores. Ô, Márcio, tem uma pergunta aqui, a pessoa que fez, o Ali, né, fez a pergunta em relação à questão do Daniel, aliás, o Daniel Boyer, né,
eles questionam, eles têm a preocupação do uso da água em áreas onde há aplicação de defensivos. A gente sabe que existe uma distância segura, né, para aplicação do defensivo em relação à área de proteção e tudo mais. A Copercitos hoje ela oferece serviços também que contribuem nesse sentido, né, aplicações de precisão, né, Bassi? Se você pudesse comentar um pouquinho de que forma que o produtor pode proteger essas áreas, além do reflorestamento, né, que nós já comentamos, que nós temos projetos hoje, inclusive na Copercitos, né, como o Cooper Semear, Mata Viva, que são projetos de reflorestamento de áreas de proteção, como o professor Afonso trouxe para nós, né, que é uma das formas de gestão, proteger as áreas de proteção. Mas, em relação à aplicação de defensivos, também, né, Bassi? A gente tem tecnologias hoje que dão segurança para essas áreas de proteção, né? Bom, é um tema complexo, o uso da água. Bom, eu dividiria em alguns temas aí, mas assim, quanto a defensivos, todos os defensivos são regulamentados pelo mapa, tem tempo de meia-vida, carência e tudo mais, e dosagem certa, e a gente consegue fazer na dosagem certa. Agora, com relação ao consumo, se tem essa preocupação, qualquer água que vai ser consumida, por exemplo, eu tenho um sítio que eu fiz análise da água de lá. Por quê? Nós temos fatores biológicos, né, pode ter coliforme fecal, outros agentes biológicos, físico. Por exemplo, nós já vimos a análise aqui que tem ferro muito alto ou cálcio também, isso pode gerar problema para o consumo humano. E também a questão de produtos que, usado de forma correta, não é para ter problema, tá? Então, assim, independente de como a pessoa enxergue isso, a análise de água ela tem que ser feita de qualquer forma, seja pelo biológico, seja pelo físico, químico, né? Químico de ferro, cálcio e tudo mais. E isso eu fiz, por exemplo, no meu sítio eu fiz, e a água não tem contaminação nenhuma. É uma área que está com cana ao redor, tudo cana em volta, tá? Então, a minha sugestão é fazer a análise. Muito bem. E até aproveitando, né, quando o produtor participa do projeto Olhos d'Água, uma das coisas que nós fazemos, além de fazer a limpeza, né, daquele local, é exatamente criar um reservatório de proteção, porque você tem outras fontes de contaminação, né, fezes de animais, animais silvestres ou animal de criação, enfim, né, a própria folha que cai ali, que acaba se deteriorando, e, enfim, então tem outras fontes, fossas também, né, precisam ser pensadas ao redor dessas áreas. Por isso o Bastos já falou, né, a análise também é importante para identificar essas fontes, né, e a prevenção é fazer a manutenção dessas áreas, né. Professor Afonso, existe uma pergunta aqui para o senhor, vindo do Oswaldo Ali, e ele pergunta o seguinte, ele está numa área que está cercada por cana também, e ele pergunta o seguinte, como que a rotação de cultura pode ajudar no ciclo hidrológico da propriedade, né? Já que há propriedades que você só tem um tipo de cultura. Como que essa rotação contribuiria para o ciclo hidrológico? Bom, eu vou aproveitar e dar um pitaco na pergunta anterior, porque é tudo harmonioso. O primeiro passo importante de entender essa convivência com a aplicação de defensivo, do agrotóxico, é entender a biodiversidade. Então, as propriedades agrícolas precisam aumentar o nível de biodiversidade tanto no solo quanto na água, para ter depuração, poder de depuração, e o solo com alta biodiversidade, ele tem um poder de filtro. Então, é muito importante pela decomposição do princípio ativo. E isso é fundamental para a gente ter qualidade de água, entender essa convivência com uma tecnologia de princípios ativos que nós precisamos ter, que nós vamos trabalhar com fertilizante, mas também com a natureza ajudando no processo de decomposição. E isso, de certa forma, responde também a essa pergunta sobre a rotação de cultura. Toda vez que a gente entende uma rotação de cultura focada em melhorar vamos dizer, as funcionalidades hidrológicas, né? As funcionalidades hidrológicas são 5 que a gente chama assim, prático, ó. Interceptar a gota, interceptar a chuva, né? Infiltrar, armazenar, conduzir e dissipar. São 5 coisas básicas que a gente vai ter que fazer um ajuste nas áreas, justamente para elas se encaixar no ciclo hidrológico dentro de uma forma, até que eu digo artificial hoje, né? Porque nós
não temos mais a natureza. Mas nós temos condição de fazer com que o agroecossistema seja até mais eficiente que os sistemas naturais, né? Dentro do ciclo hidrológico. Principalmente nesse quesito de aproveitamento de água natural, que é a água da chuva e outras. Então, a rotação de cultura ela é muito importante, a gente tem esse entendimento por conta de que a qualidade de água ela está intrinsecamente junto com a biodiversidade. Tem biodiversidade, nós temos qualidade de água. E a quantidade de água está ligada com o armazenamento, está ligada com quantidade, nós precisamos captar água. Então, veja, uma rotação de cultura, ela é encaixada dentro dessa ótica. Nós precisamos fazer com que a rotação melhore o perfil, proteja a superfície do solo, né? Deixe para a cultura anterior uma condição de relação muito boa com os períodos torrenciais, né? Ou seja, assim, o que significa a propriedade trabalhando na primavera, no verão? O que é a rotação também trabalhando no período de inverno, outono e inverno? Que são coisas importantes, porque nós perdemos água por superfície, por evaporação. Então, essas questões de manejo de solo e água são fundamentais. E quando a gente associa a base tecnológica, né, seja a base tecnológica por equipamento, seja a base tecnológica de fitotecnia, é extremamente importante entender uma rotação harmoniosa com isso. Muito bom, professor Afonso. Nós temos algumas perguntas aqui sobre o projeto Olho d'Água, eu vou deixar para o final, né? Até nós temos uma apresentação ali para falar rapidamente como se inscrever no projeto. Eu queria deixar aberto aqui para os participantes aqui da nossa mesa redonda, né, de debate, se vocês terem alguma pergunta para o professor Afonso ou para o Éder, que participou do projeto, enfim, né, entre vocês, se vocês têm alguma pergunta para fazer, vocês fiquem à vontade nesse momento. Pessoal da Netafim aí, o pessoal da Valley, Francisco também no Ortox. Não? Eu só vou comentar rapidinho aqui, depois vocês podem ainda participar, sobre o projeto Olho d'Água, como participar, né? Teve pelo menos 2 pessoas no YouTube que perguntaram como participar do projeto, né? Hoje o projeto Olho d'Água, né, dentro do programa Cooper Nascentes da Copercitos, ele teve início aqui em São Paulo, porém, né, existe uma pessoa até de Minas Gerais perguntando quando que nós vamos para Minas. Nós já estamos expandindo o projeto para Minas Gerais. É verdade que a maior parte foi feita em São Paulo, mas como que você faz para se inscrever no projeto? Você procura uma das lojas da Copercitos, né? Lá eles vão te receber e vão te dar todas as informações do projeto, mas você também pode ligar aqui para o departamento ambiental da Copercitos ou mandar um e-mail. Depois, no final, eu vou colocar os canais de comunicação, né? Uma vez fazendo o contato, sendo cooperado com o Copercitos, nós vamos agendar uma visita até a propriedade, onde o técnico vai avaliar se existe viabilidade de recuperação dessa nascente. Porque muitas vezes essa nascente não só está assoreada, né, mas ela já está sem vazão d'água. Depois o professor Afonso, né, pode até comentar mais sobre isso, né, por que isso acontece, porque que, há 10 anos você tinha uma nascente, hoje você não tem mais essa nascente, o que pode ter acontecido ali? Muitas vezes a gente chega na propriedade e só está assoreada, a gente faz o desassoreamento, depois constrói uma caixa de proteção com pedra, né, rachão e com solo cimento, colocamos ali os canos, as tubulações para drenar essa água, né, então a nascente fica protegida. Exatamente daquelas fontes que nós falamos, né, fezes de animais, folhagem, resíduos vegetais e do próprio pisoteio que pode ocorrer de outros animais, principalmente animais silvestres. Então, você se inscrevendo, a gente vai até o local, faz a visita, avalia a viabilidade. Uma vez sendo viável, a gente já agenda uma data para fazer a recuperação. De que forma que o produtor participa? Ele compra os materiais e coloca pessoas para ajudar, né? Nós temos um técnico que vai até o local, mas geralmente a gente trabalha aí com mais 3, 4 ajudantes na construção desse reservatório, na limpeza e na construção desse reservatório. É importante que a Copercitos também, antes de intervir nessa nascente, ela tira uma autorização ambiental para a gente estar amparado aí, né, com as licenças ambientais. E depois o produtor ele tem a responsabilidade de manter essa área protegida. Se é uma área que existe, por exemplo, pecuária, né, é importante o cercamento
para que o gado não adentre dentro dessa nascente, pisoteie e danifique, então, essa nascente, né? Outra coisa que ocorre, que muitas vezes você recupera na época seca, e na época de chuva, a vazão é muito alta e acaba rompendo, né, a estrutura que foi construída, a gente tem que voltar no local para fazer a adequação, né? Acontece pouco, né, mas em alguns casos onde a vazão aumenta significativamente, nós temos que fazer essa reestruturação ali, a reconstrução do reservatório. Professor Afonso, já aproveitar então, falando do projeto Cooper Nascentes aí, dentro da parceria com a Nortox também do Olho d'Água, por que acontece, professor Afonso, de algumas vezes num ano você ter a nascente e no outro você não ter essa nascente perene ali na época, mesmo na época de chuva? Professor Afonso? O professor Afonso caiu, ele está voltando aí. Aqui. Professor Afonso? A conexão dele falhou. Já estou voltando. Voltou? Deu tempo de pegar a pergunta, professor Afonso? Não deu. Desculpe. Você pode repetir? Nós estávamos comentando sobre como funciona o projeto Olho d'Água, e eu havia comentado que as situações que nós vamos em determinadas nascentes, onde o produtor diz que aquela nascente existia até pouco tempo atrás, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Mas naquele momento, a nascente simplesmente desapareceu. E mesmo fazendo a limpeza e o desassoreamento, a nascente não volta. Quais poderiam ser as causas aí, professor Afonso, se você puder comentar um pouco para a gente? A principal causa que está é que não está ocorrendo a recarga, né? Então, vamos dizer assim, lembra da bacia de primeira ordem? Aquela baciazinha, quando você imagina a nascente, e nós temos toda uma área dela, é uma área de recarga, que a gente chama. Então, a nascente funciona como uma válvula, como se fosse uma válvula. O lençol freático vai armazenando água, armazenando, chega um determinado momento que a natureza solta a nascente, assim, vamos dizer, um capilar, um cabelinho numa garrafa, uma grande garrafa de água. Então, o que acontece? Com o passar dos anos, e às vezes essa propriedade ela já tem, e a nossa agricultura já está com mais de 100 anos de ocupação e uso, né? Aumentou muito o escorrimento superficial, né? E com o tempo, aquela coluna d'água que tem no lençol freático foi abaixando, né? E não há recarga. Então, isso faz com que a gente vai precisar fazer um estudo lá para que quer fazer uma requalificação do espaço, que é uma coisa que a gente consegue trabalhar, a montante, né, da nascente, justamente para passar a captar mais água. Tem todo um trabalho de requalificação do espaço para a gente poder trabalhar um conceito de recarga artificial e retomar o curso normal daquela nascente. Muitas delas, elas podem ser recuperadas, nascentes que passou ao longo do tempo, né, eram nascentes, assim, quando a gente fala, muito superficiais, então elas foram sumindo. Mas foi por conta disso. Isso é porque nós tivemos muitos anos de ocupação e uso e uma agricultura, de certa forma, predatória com a água. Nós não tínhamos essa noção, né? Nós não tínhamos uma noção de agricultura de recarga. Agora, depois da minha barba branca aqui, que eu fui aprender essas questões, né? De estar estudando mais, entender gestão de águas, começar a entender mais de hidrologia agrícola, que isso vem vindo. Então, os agricultores podem ter esperança de que a gente vai caminhar. E um dos resultados, por exemplo, do Olho d'Água é justamente esse, da gente avançar num grupo de agricultores, começa a entender melhor como é que é perenizar a sua nascente. Além de ter feito toda a proteção, começa-se o entendimento da requalificação do espaço acima das áreas de nascentes. E isso é muito importante à medida que tem um projeto como o Olho d'Água, porque a gente consegue entender um grupo de agricultores e a gente forma o que chama-se uma inteligência coletiva a respeito. E aí, essa inteligência coletiva faz com que a difusão das técnicas e os agricultores vão aprendendo a fazer e vai entrando em curso todo esse modelo de gestão de água que a gente está arrumando, começando aqui no Olho d'Água, né, que estava linkado em proteger a nascente, a gente passa
a ter esse entendimento maior, né? E aí nós vamos recuperar todas elas, né? A certeza que tem no futuro que a gente vai fazer um processo, uma agricultura de recarga, né? Vai fazer um processo de revitalização de muita água. Excelente, professor Afonso. Estamos chegando no final aqui do nosso workshop. Eu só vou responder a última pergunta aqui sobre como se inscrever no projeto para você que é produtor rural, né? Temos várias perguntas aqui. Então, nós temos aqui essa imagem, todos estão vendo, imagino aqui. Aparecendo aí? Saiu agora, Álvaro. Só um pouquinho, voltou aqui. Tivemos problema com compartilhamento, mas eu vou deixar para você que é produtor rural, nosso e-mail aqui então é ambiental@coopercitrus.com.br. Então você pode mandar um e-mail, ou como eu falei, você pode ir até uma das nossas lojas, né, uma filial da Cooper Citrus próximo aonde você está, você que é cooperado, e se inscrever então no nosso projeto, tá? Qualquer dúvida também, você pode ligar aqui no telefone da Cooper Citrus, pedir para transferir para o departamento ambiental, que nós vamos dar todas as informações necessárias, tá? Então tem vários canais aí de comunicação, toda loja também já está preparada para orientar sobre o projeto, né? E lembrando que nós sempre iremos fazer uma visita na propriedade antes de confirmar se há possibilidade de fazer a recuperação ou não, né? Bom, o nosso tempo chegou ao fim, a gente quer agradecer a todos aí, né, em especial aqui conosco o professor Afonso, que esteve explanando para nós hoje pela manhã sobre a gestão de águas nas propriedades. Para você que perdeu, aí que chegou depois, vai estar gravado no YouTube, você pode reassistir aí a palestra do professor Afonso. Agradecer aqui, né, o Bruno da Netafim, que esteve conosco aqui, contribuindo também com informações sobre, principalmente, irrigação, né, tecnologia na gestão da irrigação. Também estiveram conosco aqui o Sandro, né, quero agradecer ao Sandro, que também falou um pouquinho em nome aí da Vale sobre a irrigação. Agradecer também o Diego, né, que também falou sobre irrigação. O Éder, que é o nosso case de sucesso aí do projeto, né, com as suas propriedades, aí, com as suas fazendas, onde teve um grande impacto, então, na contribuição de vazão de água para as represas que ocorre a captação para irrigação. Marcelo Bassi, né, que fez a abertura para nós no início do workshop, e como eu falei no início, né, ele foi um grande idealizador, aqui, incentivador desse projeto dentro da Cooper Citrus, e também o Zé Francisco da Nortox, que também falou um pouquinho sobre o trabalho da Nortox, essa parceria que temos aí dentro do projeto Olho d'Água. Agradecer, Zé Francisco, que essa parceria possa perdurar por muito tempo. Esse ano nós já vamos para 3 anos de projeto, né, Zé? E que a gente possa continuar esse projeto aí por muito tempo. No mais, agradecer a todos, você que acompanhou aí pelo YouTube. Perdão por falhas que tivemos aí na conexão em alguns momentos, mas eu creio que deu para pegar a mensagem, né? Obrigado a todos, então. Um ótimo restante de semana para todos e feliz Dia Internacional da Água aí, que a gente possa comemorar bebendo água agora na hora do almoço.